Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ter uma revisão sobre equações de primeiro grau. São questões que estão no nosso livro, tá? E é uma revisão, então. A gente vai iniciar, lembrando que está no nosso livro, páginas 122 e 123. Foram exercícios que eu solicitei há algum tempo atrás, como atividade avaliativa, e hoje eu estou corrigindo para revisão para a prova, tá? Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Para ser feliz é preciso ouvir o que Deus diz. Então, página 122, exercício 8. Osana percebeu que a soma do triplo de sua idade com a de seu filho era igual a 96 anos. Sabendo que a idade dela é igual a 5 vezes a idade do filho, qual é a diferença de idade entre eles? Então, primeiro passo, a gente vai ter que descobrir as duas idades. E o mais fácil é descobrir, então, a idade do filho. Então, a idade do filho nós vamos chamar de X, tá? Idade do filho. E diz que a idade da mãe é 5 vezes a idade do filho. Então, 5x representa, então, a idade da mãe. Agora, nessa frase aqui, nessa primeira frase aqui, ó, aqui a gente vai montar a equação. Olha, Osana percebeu que a soma do triplo de sua idade, então quer dizer, vou fazer o triplo da idade e somar com a idade do filho e igualar a 96. Então, aqui surge a equação que nós vamos conseguir, então, descobrir a idade do filho de Osana, né? Por quê? Porque aqui nessa equação a gente vai descobrir o valor de x, e o x aqui representa a idade do filho, tá? Então, 3 vezes 5x, ou seja, o triplo da idade da mãe, somado com a idade do filho, vai ser igual a 96. Então, a prioridade aqui é a gente multiplicar primeiro, né? Então, a gente vai multiplicar, vai dar 15x, mais x igual a 96. O próximo passo para resolver a equação seria organizar, mas ela já está organizada, porque tudo que tem x já está no primeiro membro e o que não tem x não, já está no segundo. Então, a gente vai reduzir os termos semelhantes, ou simplificar os termos semelhantes. Então, 15x mais x é igual a 16x, que é que está igualado a 96. Bom, aqui o próximo passo é a gente isolar a incógnita, né? Então, o x vai ficar no primeiro membro e o 16 vai para o segundo, dividindo 96. Por que que ele vai dividindo? Porque ele está multiplicando em relação ao nosso x, que é a incógnita, tá? Então, x vai ser igual a 6, porque 96 dividido por 16 é 6. Aqui, então, a gente descobriu a idade do filho, que é 6. A idade da mãe é 5 vezes a idade do filho. Então, olha bem, se x é igual a 6, então 5x, que é 5 vezes a idade do filho, vai ser 5 vezes 6, que é 30. Então, a gente já descobriu, então, a idade da mãe, a idade do filho, e ele quer aqui a pergunta, qual é a diferença de idade entre eles? Então, a gente vai fazer 30 menos 6. A diferença das idades, então, é 30 menos 6, logo a diferença é de 24 anos. Aqui está, então, a correção da página 122, exercício número 8. Nessa página é apenas esse exercício. Vamos agora para a questão número 11, na página 123. Diz assim o exercício:
O número do calçado de uma pessoa varia de acordo com o comprimento do pé. Isso todo mundo sabe que é dessa forma, né? Então, a fórmula usada para calcular o número de um calçado é N igual a 5C mais 28 sobre 4. Aqui no problema, aqui nessa explicação, a gente vai saber o que é o N e o que é o C, porque isso aqui é uma fórmula, né? Diz aqui. Mas a partir da hora que eu substituir uma das letrinhas, ela se torna uma equação e a gente tem condições de descobrir a outra letrinha que não foi substituída. A gente vai exatamente descobrir o valor da outra letra. Então, se eu substituir C, eu vou, por obrigação, calcular o valor de N. E se eu substituir N, eu vou, por obrigação, calcular o valor de C. Então, vamos saber o que é cada letrinha aqui nessa fórmula. N é o número do calçado. Então, aqui eu vou descobrir o número do calçado se eu calcular tudo o que está aqui, ou seja, se o C for substituído. Agora, o C é o comprimento do pé em centímetro. Então, significa que, se eu substituir o N por um valor numérico, certo? Eu vou calcular C, e C é o comprimento do pé. Então, eu não posso substituir somente C e nem somente N. A gente vai substituir de acordo com a informação do problema e de acordo com o que ele quer que a gente calcule, tá? Então, vamos lá. Olha bem, calcule o número do calçado. Então, ele quer que a gente calcule N, de uma pessoa cujo comprimento do pé seja. Então, aqui ele dá o comprimento do pé de 28 centímetros. Então, quer dizer, ele me deu o valor do C aqui na fórmula. Então, eu tenho aqui a fórmula N igual a 5C mais 28 sobre 4. Ele me deu o C, que é 28, então aqui vai ser substituído por 28. Então, substituindo, olha, 5 vezes 28 mais 28 dividido por 4. A prioridade agora é a multiplicação. Então, 5 vezes 28 é 140, mais 28 dividido por 4 vai dar, então, 168 dividido por 4, e o 168 dividido por 4 é 42. Então, o número do calçado para uma pessoa que calça, que tem 28 centímetros de pé, vai ser o número 42, tá? Então, o calçado é número 42. Vamos agora prosseguir. Agora, a pessoa vai ter 16 centímetros de comprimento em seu pé. Então, a gente vai substituir agora o C por 16. Repetindo a fórmula, aqui vai ser substituído por 16, então vai ficar N igual a 5 vezes 16 mais 28 dividido por 4. Multiplicando primeiro, 5 vezes 16 é 80, mais 28 dividido por 4. 80 mais 28 é 108, e 108 dividido por 4 é 27. Significa, então, que o número do calçado é 27, né? Ou seja, vai ser de uma criança, né, que tem aqui um tamanho pequeno de pé. É isso? E o próximo já é 20 centímetros de pé. Então, N é igual a 5C mais 28 sobre 4. O C vale 20, então nós vamos substituir por 20. Então, 5 vezes 20 mais 28 sobre 4. 5 vezes 20 é 100. Então, 100 mais 28, 128. 128 dividido por 4 dá 32. E aqui, então, significa que o calçado para uma pessoa que tem 20 centímetros de pé é o número 32, tá? Então, aqui na letra A, nós finalizamos a primeira parte da questão. São 3 partes, sendo que a última é uma resposta pessoal, um cálculo pessoal para cada aluno. Então, vamos lá.
A letra B diz o seguinte: qual é o comprimento aproximado do pé de uma pessoa que calça sapatos número? Então, agora ele vai me dar o número e a gente vai calcular o comprimento aproximado, ou seja, nós vamos substituir N na fórmula e calcular C. Então, vamos lá. Então, o N vai ser 37. É uma pessoa que calça um número de calçado 37. Então, no lugar de N, vocês lembram bem que a fórmula é essa, N igual a 5C mais 28 sobre 4. Então, o N foi substituído por 37. E aqui a melhor forma para calcular essa equação, para descobrir o valor de C, é você multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado, aonde tem a letrinha C, né? Onde tem a incógnita primeiro, então a gente vai pegar essa expressão e multiplicar por 1, porque aqui tem um denominador 1, não está aparecendo, mas ele existe. Então, 5C mais 28 vezes 1 vai dar 5C mais 28. E 37 vezes 4, 148. Então, o próximo passo agora aqui é organizar a equação, que significa deixar 5C no primeiro membro e transportar esse 28 para o segundo membro negativo, porque ele está somando em relação ao C. Então, 5C fica igual 148 fica, e o 28 que estava positivo, então, veio negativo. E 5C, então, é igual a 148 menos 28, são sinais diferentes, vamos subtrair, conservar o sinal do maior, então dá 120. C, então, agora a gente vai isolar o C, trazendo o 5 para dividir o 120. Porque para dividir, porque ele está multiplicando, então toda vez que eu levo ele para outro membro, eu levo com sinal trocado. Então, se eu troco de membro, eu troco também o sinal. Então, 5, o C, é igual a 120 dividido por 5 é 24. Significa, então, que aproximadamente essa pessoa que calça o número 37 tem 24 centímetros de pé, tá? Prosseguindo, agora é para uma pessoa que calça o número 40. Então, qual vai ser aproximadamente o comprimento do pé? Então, vai ficar 40 igual a 5C mais 28 sobre 4. O mesmo processo que nós fizemos aqui, vamos multiplicar cruzado. Então, 5C mais 28 vezes 1 dá o próprio 5C mais 28. E 40 vezes 4 é 160. Então, a equação surgiu aqui, sem denominador agora, e vamos transportar esse 28. Então, fica 5C igual a 160 menos 28. 160 menos 28 é 132. Agora, isolando o C, eu passo 5 dividindo 132. É um valor que não é divisível por 5, portanto, nós vamos ter um resultado decimal aqui. Então, o comprimento do pé é de aproximadamente 26,4 centímetros, tá? E aqui, então, a gente tem o segundo item da letra B. Ainda tem o terceiro item. Para uma pessoa que calça o número 36, qual vai ser o comprimento aproximado do pé? Então, no lugar do N, que seria então aqui, nós vamos colocar agora o 36. Então, 36 é igual a 5C mais 28 sobre 4. Multiplicando cruzado, 5C mais 28, igual a 36 vezes 4 é 144. Vamos transportar esse 28, né? Ele vai para o segundo membro, então vai ficar 5C igual a 144 menos 28. Resolvendo então 144 menos 28, nós temos 116. Isolando o C,
116 dividido por 5 é outro valor aqui que não é divisível por 5. Nós vamos encontrar um número, então, decimal novamente. Então, significa que o pé dessa pessoa que calça 36 é de aproximadamente 23,2 centímetros, certo? Aqui terminamos a letra B. E a letra C, a resposta é pessoal. O que significa a letra C? A letra C, ele quer que você informe o número do seu calçado e calcule aproximadamente o tamanho do seu próprio pé, tá? Então, isso daqui é uma resposta pessoal, porque cada um calça um número diferente de sapatos, certo? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão número 12. Então, dentre as sentenças apresentadas a seguir, contorne apenas aquelas que são equações. Então, olha bem, as que são equações são aquelas em que tem que ter primeiro membro e segundo membro, ou seja, quem é que vai separar o primeiro e o segundo membro? Sempre um sinal de igualdade. Ó, aqui eu tenho o primeiro, aqui eu tenho o segundo, mas aqui não é um sinal de igual, então aqui não é uma equação, tá? Então, é necessário ter primeiro membro, segundo membro, com o sinal de igual separando esses membros. Ter incógnitas, uma ou até mais, certo? Se não tiver incógnito, também não é equação, tá? Então, ó, não é equação aqui, não é equação aqui, aqui não tem o sinal de igual, só tem a incógnita, aqui também só tem a incógnita. Então, as equações são essa, 3x mais 2 igual a 11, a próxima, 5x menos 3 igual a 4x, a próxima, 2 menos 2t igual a 12, a próxima, 9 menos 2y igual a 5y mais 1, a próxima, 2, que multiplica 2a menos 1 igual a 6, e a última aqui, 3, que multiplica y mais 2 igual a 2y. Então, temos aqui 6 equações. Das 10, né? 6 são equações, certo? A questão finalizou aqui? Não. Olha bem, agora resolva em seu caderno as equações que você contornou. Então, nós vamos resolver cada uma delas, tá? Então, vamos pegar a primeira equação, 2x mais 2 igual a 11. O primeiro passo é a gente organizar a equação, que é tirar do membro que não está o adequado. Então, o que é o adequado? No primeiro membro, ter incógnita. No segundo membro, não ter incógnita. Trocou de membro, trocou de sinal. Então, esse 2 vai trocar de membro, então ele vai negativo, certo? E agora, resolvendo aqui, a gente vai simplificar ou reduzir, porque agora nós temos termos semelhantes já separados, então 11 menos 2 é 9. E agora a gente isola a incógnita. Isolando, o x fica e o 3 vai dividir o 9. Então, dividindo 9 por 3 vai dar 3. Logo, o x, a solução dessa equação, ou a raiz dessa equação, é o número 3. Se você substituir aqui por 3, você vai ver que vai dar uma igualdade verdadeira, tá? E essa é a forma da gente tirar uma prova real, verificando se o valor que encontramos é realmente solução da equação que estamos resolvendo. A próxima equação, temos aqui então 5x menos 3 igual a 4x. O primeiro passo então é organizar, significa que esse 3 negativo tem que ir positivo para o segundo, e esse 4x tem que ir para o primeiro negativo. Então, vamos lá. Ó, 5x permaneceu, o 4x veio negativo, o sinal de igual,
e o 3 que estava negativo ficou positivo. Organizado, então, o próximo passo é reduzir os termos semelhantes ou simplificar os termos semelhantes, ou seja, fazer a operação devida para ter apenas um termo no primeiro membro e um termo só no segundo membro. Então, nesse caso, nós só temos operação para fazer aqui no primeiro membro e subtrair, porque 5 é positivo, 4 é negativo, nós vamos subtrair, conservar o sinal do maior. Então, 5x menos 4x é simplesmente x. É 1x, mas o 1 não precisa aparecer. E aí, aqui, a gente já chegou na solução da equação. O valor da raiz da equação é 3. Agora, a terceira equação, a gente vai, então, organizar, levando esse 10 para o segundo membro. Então, menos 2t é igual a 12, o 10 que estava positivo no primeiro, então, mudou de membro, troco o sinal. Trocou de membro, troco o sinal. Vamos subtrair aqui. Então, vai ficar menos 2t igual a 12 menos 10 é 2. Agora surgiu aqui uma novidade que não teve nessas outras equações. Quando o primeiro membro está negativo, a gente deve multiplicar por menos 1. E a equação inteira tem que ser multiplicada por menos 1. O que significa quando você multiplica por menos 1? Simplesmente troca o sinal desse termo ou desse número, né? Então, o que está negativo vai ficar positivo e o que está positivo vai ficar negativo. E é o que vai acontecer aqui. Então, multiplicando por menos 1, olha só, menos vezes menos vai ficar positivo, mais vezes menos vai ficar negativo. Olha bem. E agora, nós vamos isolar a incógnita, né? Para descobrir o valor de t aqui, então, a incógnita nessa equação é o t. Então, t fica no primeiro membro e o que está multiplicando passou dividindo. Agora, a gente vai dividir sinal e número. Então, sinal menos dividido por mais vai ser menos. 2 dividido por 2 é 1. Logo, o valor de t aqui é menos 1, ou seja, a raiz da equação ou solução dessa equação é menos 1. A quarta equação são 6, vamos resolver agora a quarta. Aqui, nesse caso, nós vamos ter que transportar esse 5y e vamos ter que transportar esse 9. Lembrando que transportando, trocando de membro, troco também o sinal. Não trocou de membro, não troco o sinal. Então, vou permanecer com esse 2 negativo, esse 2y, e vou permanecer com esse 1 positivo. Agora, esse 5 vai para o primeiro membro, ele vai negativo, e esse 9 vai para o segundo, ele também vai negativo. Olha só como ficou. Então, menos 2y menos 5y é igual a 1 e menos 9. Então, ó, trocou o sinal do 5, trocou o sinal do 9. 1 não trocou e o menos 2 não trocou. Por quê? Porque eles não mudaram de membro. Só trocamos o sinal de quem mudou de membro. Agora, nós vamos reduzir os termos semelhantes. Isso tem que acontecer no primeiro e no segundo membro. Aqui, nesse primeiro membro, a gente observa que eu tenho sinais iguais, ó, é negativo e negativo. Então, sinais negativos, sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. E aqui eu tenho sinais diferentes. Quando eu tenho sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, aqui, somando e conservando o sinal, eu tenho menos 7y igual, subtraindo e conservando o sinal do maior, eu tenho, então, menos 8. E, novamente, no meu primeiro membro aqui, o sinal está negativo. Então, eu devo ter que multiplicar por menos 1, trocando o sinal do primeiro e também do segundo membro. Então, trocando aqui vai ficar positivo, trocando aqui vai ficar positivo.
Por que isso? Ó, porque menos vezes menos é mais, menos vezes menos é mais. Então, vai ficar 7y igual a 8. E agora chegou a hora de isolar o y, né? O y fica no primeiro membro, o 8 vai para o segundo e vai dividindo o 8. E ficou, então, 8 sétimos, que não dá para dividir exatamente, então a gente pode deixar na forma fracionária. Logo aqui, o valor de y, aqui eu aproveitei para fazer, aqui é y. Então, y é igual a 8 sétimos, tá? A próxima, nós temos aqui que primeiro multiplicar termo por termo, eliminando esses parênteses, né? Então, a gente vai multiplicar aqui e multiplicar aqui. Não podemos nunca esquecer que aqui são 2 termos, então eu tenho que fazer aqui tipo um chuveirinho, ligando esse 2. Cada ligamento aqui, ó, vai ser uma multiplicação. Então, 2 vezes 2a, 4a, mais vezes menos, menos 2 vezes 1, 2, que é igual, então, a 6. Aqui agora a gente vai organizar, esse 2 vai mudar de membro, então vai trocar o sinal, então vai ficar 4a igual a 6 mais 2, e aí então o 4a permanece, soma e conserva o sinal, 6 mais 2, 8. Agora a gente isola o a, né? E o 4 passa dividindo o número 8. 8 dividido por 4 é 2, e aqui a gente descobriu, então, a raiz ou solução dessa equação, que é, então, o número 2. A última equação, vamos fazer aqui o chuveirinho, então, 3 vezes y, mais 3 vezes 2. Então, resolvendo. 3 vezes y, 3y. Mais vezes mais. 3 vezes 2, 6. E repetiu, depois da igualdade, o segundo membro todo. Bom, agora a gente vai organizar. Esse termo aqui tem que ir para o primeiro e esse termo aqui tem que ir para o segundo. Não esquecendo que temos que trocar os seus sinais. Então, esse vai mudar, não vai mudar o sinal, vai continuar o mesmo. Estava positivo, veio negativo. Estava positivo, ele foi, então, negativo. Aqui, então, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Então, significa que 3 menos 2 é 1. 1y, ou simplesmente y. Então, y aqui é igual a 6. Bom, pessoal, aqui a gente está finalizando, e por hoje é só, né? Espero que tenha tirado as dúvidas para vocês, né? E aguardo vocês nas próximas aulas, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.